Era o ano de 2010 e eu percebi um vapor escuro no quarto. Vem comigo. Olá, eu sou Devalaio, autora da coleção chamada de Lilith, especialista em psicologia lilithiana e guiança estelar. E hoje eu vou te contar como foi meu primeiro contato com Lilith. Falar de Lilith é sempre um prazer. Eu me lembro que eu atravessava a noite escura da alma, foi uma fase muito difícil, cheia de desafios, muita perturbação espiritual. Então era um processo de nigredo. Né? Nigredo é uma fase alquímica da consciência, quando a gente aplica a alquimia aos processos da consciência como um método interpretativo, era uma nigredo. Então, a nigredo, o que você faz? É o período de sombra em que você normalmente reluta, nega, né? Entra em negação, não quer enxergar aquilo, até que você começa então a garimpar, né, as pepitas de ouro no meio dessa sombra toda. E quem me ajudou nesse processo foi Lilith. Foi justamente nessa fase que ela me encontrou e me tirou do limbo. Na época, eu estudava o arquétipo de Lilith e eu tinha uma visão muito reduzida a respeito dos arquétipos, do que eram os arquétipos. Eu acreditava que arquétipos fossem personagens de deuses e quando na verdade não é isso. Muitas pessoas acreditam que funciona dessa forma, mas não. Essas deidades são personagens arquetípicas, existe sempre uma malha de consciência arquetípica, ou seja, várias energias estruturadoras, vários arquétipos estruturantes daquele personagem específico, e com Lilith não é diferente. Então eu tinha uma visão bem reduzida dela também, partindo daquela história edênica como a primeira esposa de Adão, mas eu fui bem a fundo na pesquisa daquela história. Eu tinha muitos processos com revolta contra o masculino, não assumir o meu feminino, negar o meu feminino. Existe a Deva de antes daquele tempo e a Deva depois de Lilith. Quem me viu naquela época não me reconhece agora, não reconhece a Lady que eu sou agora, porque eu era difícil, eu era muito difícil. E foi assim, nesse limbo que Lilith me encontrou. E foi muito interessante aquela noite, porque eu me lembro que eu tinha estudado sobre ela o dia todo, tinha uma energia, uma carga muito pesada, bem sombria mesmo de Lilith, né? E uma visão muito reduzida mesmo, muito limitada. Eu voltei para casa, me preparei para dormir e deitei na cama. E assim, sempre gostei de dormir num escuro completo, total, sem nenhuma luz no ambiente. E naquele momento, dentro da minha percepção espiritual, eu senti uma outra presença no quarto. E eu sempre tive essas percepções desde pequena, uma facilidade de comunicação com o espiritual. Então eu percebi essa presença no quarto, sem saber quem era, né? E percebi um vapor escuro, uma nigredo. E curioso, porque naquele dia eu tinha estudado exatamente sobre a nigredo. Tinha estudado sobre o arquétipo de Lilith, sobre a noite negra da alma, e em seguida eu tive uma manifestação psíquica de nigredo no meu quarto. E eu percebi aquele vapor escuro, então eu percebi uma presença feminina, uma frequência muito nítida ali. E eu perguntei quem é, eu escutei uma voz feminina, Lilith. Bom, como que eu posso contar isso sem te assustar? Bom, eu fui tomada de um medo súbito, um medo visceral, algo que nós chamaríamos de instintivo, mas o medo, na verdade, que a gente fala que é instinto, não é instinto, tá, gente? A criança, quando nasce, nasce sem medo algum.
Ela aprende isso com os adultos, com os mais velhos, com o medo dos adultos, com o medo da sociedade, aí depois nós crescemos e dizemos que isso daí é instinto. Então, isso é o tal do instinto do medo que a gente chama hoje, um processo fisiológico, químico, emocional, uma crença limitante aprendida, ok? E também herdada por memória celular dos ancestrais. Mas voltando aqui, então, eu fui tomada de um processo visceral, orgânico de medo. E não era medo da presença Lilith. Era só medo. Como é que eu vou contar isso sem te assustar? Eu entrei num processo de vômito e eu não conseguia parar de vomitar. Eu fui parar no hospital com crise de vômito. Tive uma crise de vômito uma atrás da outra. Comecei a vomitar a própria bile, inclusive, e o meu corpo não parava, e aquela presença feminina do meu lado, Lilith do meu lado. Depois que eu fui medicada e voltei para casa, eu já estava mais calma, eu adormeci. Depois desse dia, a comunicação foi destravada. Foi muito curioso que um processo. É lógico que isso foi uma catarse, naquela época eu não entendi, mas hoje eu entendo. Um processo de limpeza do inconsciente. Como eu disse, eu atravessava a noite escura da alma e num processo de negação ali daquela Nigredo e dos meus aspectos não desenvolvidos, da minha personalidade e que eu queria empurrar para o fundo do tapete. Então, assim, foi aquele vômito foi uma catarse de limpeza de muitos miasmas, de emoções negativas, de ressentimentos que eu trazia. Foi tudo ao mesmo tempo. Por isso eu senti medo, porque veio tudo de uma vez para fora. E depois desse dia começou um processo de clarificação. Então, dentro da alquimia consciencial, essa clarificação a gente chama de albedo, né? Então, eu comecei a ter mais clareza dos meus pensamentos, clareza a respeito das coisas que eu sentia, em decorrência, como consequência da comunicação que foi estabelecida com Lilith. Cada vez que eu ia estudar sobre as suas histórias, mais em específico, aprofundar, porque naquela época eu tinha muito mais acesso à história edênica dela, então eu estudava várias e várias interpretações dos mais variados tipos, desde opiniões positivas a opiniões negativas, para estar formando tirando as minhas próprias conclusões, e ainda assim eram bem limitadas. E mesmo dentro desse processo, foi nessa fase que ela começou a ter contato comigo. Foi necessário uma limpeza psíquica e num nível orgânico muito profundo para que eu, como um canal, pudesse ser aberto para receber os seus ensinamentos. E tô aqui com ela até hoje, nunca mais vomitei, tá, gente? Não sintam medo. Eu conheço pessoas, amigas minhas, inclusive, que tiveram primeiras experiências com Lilith extremamente positivas. Se você já teve uma experiência, seu primeiro contato com Lilith, como que foi? Conta pra mim aí nos comentários, eu vou gostar de conhecer essa história. Sabe, a relação com Lilith é uma relação de construção, é a construção de um relacionamento de anos. São anos ganhando clareza nessa comunicação, ela me estudando e também me percebendo para ver qual seria a melhor forma, qual a melhor palavra de ser usada, como que eu interpretava o que ela dizia. No início existia um abismo enorme entre o que ela dizia e o que eu interpretava. A gente tem essa tendência de projetar sobre Lilith aquilo que a gente acha dela, ou a fantasia que a gente tem de como ela deve se comportar, de como ela deve ser, né? E os anos foram limpando esses achismos, esses preconceitos. E hoje a gente tem uma relação sólida, clara, estabelecida, um relacionamento que eu também te convido a começar, sabe? Um contato que eu te convido sim para esse primeiro contato com Lilith. Se você ainda não teve, ou se você de repente já tem e deseja aprofundar o que você já tem, né? Eu tenho um vasto material a respeito, desde livros, essas duas belezinhas aqui, na verdade são três. O chamado de Lilith, Lilith, Rainha da Lua, e Lilith, o livro da transgressão, que é a coleção Legado de Lilith, que você pode encontrar
num combo de e-books no meu website e também em livros impressos separadamente através do site do Clube de Autores, todos os links aí na descrição, facinho para você. Também tem a Jornada para Lilith. A Jornada para Lilith, você estabelece uma comunicação assim direta e profunda com ela num nível que não dá para contar aqui, mas é muito legal, muito gostoso. Quem fez gostou, quem fez tem contato com Lilith até hoje. Tá? As minhas alunas da Jornada para Lilith conseguem estabelecer um diálogo com Lilith, que são práticas específicas que você faz durante 21 dias, 21 aulas, 21 meditações, uma prática mais profunda do que a outra, num processo de remover cascas, né, as cascas de uma cebola, vamos dizer assim, para chegar nesse âmago de conexão com Lilith. Transformações psicológicas muito profundas, então se você é mulher, vale muito a pena você atravessar a jornada para Lilith. E também tem a mentoria tanto para mulheres quanto para homens. Todas as pessoas que atravessam a mentoria conseguem estabelecer essa sintonia fina com Lilith, tá? E se você chegou até aqui, eu te convido para deixar o seu like aqui nesse vídeo. Comenta se você já teve uma primeira experiência com Lilith, como que foi essa experiência. Eu sei que tem pessoas que têm experiências incrivelmente positivas. Te convido também para o meu próximo vídeo, que vai ser uma bioquinesis de contato com Lilith. Isso daí tá muito legal, gente. Vocês não vão querer perder isso por nada. Curte, comenta, se inscreve no canal. Aproveita e dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui que eu acho que vai te interessar bastante.